Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sábado, dia 6 de julho de 2024. Um dia muito importante para minha família. O dia em que comemoro, junto com a Cláudia, 27 anos de casado. Parece que foi ontem. Aliás, eu vou mostrar uma foto aí para você, na tela agora, que é a foto do dia do meu casamento. Eu sei que muita coisa mudou de lá para cá, né? Eu não vou fazer comentários a respeito das mudanças físicas do casal, mas quero dizer a vocês que esse realmente, sem sombra de dúvida, é um dia muito feliz para mim e para a Cláudia. Cláudia, além de ser a mulher da minha vida, minha companheira de ministério, mãe dos meus filhos, Cláudia, eu queria que você soubesse que se eu pudesse voltar atrás, e naquele dia, lá em São Borja, quando nós estávamos na Igreja Central de São Borja, quando estávamos nos casando, abençoados pelo pastor Milton Andrade, que foi quem realizou a cerimônia, se eu pudesse voltar atrás, quando ele perguntou se eu aceitaria você como minha legítima esposa, eu acho que eu repetiria mais umas 5, 6 vezes, sim, 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 sim. Você é a mulher da minha vida, muito obrigado por ser a minha companheira, por ser a mãe dos meus filhos e ao mesmo tempo a mulher a quem eu amo. Que Deus te abençoe. Feliz aniversário de casamento. Bem, hoje nós estamos introduzindo a lição de número 2 do nosso trimestre, cujo tema será Um Dia no Ministério de Jesus. O texto que serve como base para o nosso estudo é Marcos capítulo 1, verso 17, que diz: Jesus lhes disse, venham comigo e eu farei com que sejam pescadores de gente. Cada um dos 4 evangelhos tem uma ênfase para poder descrever os primeiros momentos de Cristo no seu ministério. Quando você vai para Mateus, Mateus vai começar com o Sermão do Monte. Vai colocar Jesus pregando os princípios do reino, o reino que ele estava estabelecendo. Lucas, por sua vez, vai colocar Cristo Jesus lá em Caná da Galileia. Lá em Caná, e Jesus está junto com alguns familiares, ele está numa festa de casamento, ele já leva alguns dos seus discípulos junto com ele. Esse é João, já leva alguns discípulos junto com ele, e ali ele vai operar o seu primeiro milagre. Lucas, por sua vez, e agora sim, Lucas, ele vai colocar Cristo Jesus em Nazaré, o local onde Jesus Cristo operou, não o seu primeiro milagre, mas onde ele pregou um sermão realmente complexo para as pessoas que o viram crescer naquela cidade, onde ele se estabelece como Messias. Esse sermão não é aceito pelas pessoas dali, e Cristo Jesus acaba sendo arrastado para o lado de fora da cidade. Eles querem jogar Jesus de um penhasco, mas ele usa o seu poder e acaba escapando daquela turba. E então ele vai migrar para a região de Cafarnaum. Já Marcos, ele não coloca nenhum ensinamento de Jesus. Marcos é um evangelho que não coloca aqui nenhuma fala, nenhum ensinamento prático de Cristo Jesus. Ele coloca Jesus em Cafarnaum, que era um lugar importante. Se lembrarmos que o evangelho de Marcos é o evangelho que Marcos escreveu tendo como base aquilo que eram as memórias de Pedro, Pedro era de Cafarnaum. Então, quando você pensa na primeira memória de Pedro, Pedro está lembrando de Cristo Jesus lá naquela cidade que era tão cara para ele mesmo, e ao mesmo tempo que acabou se tornando o quartel-general de Cristo Jesus durante o seu ministério, o lugar onde ele passa mais tempo. É interessante que nesse primeiro momento algumas coisas vão acontecer. E é tudo muito dinâmico. A palavra que mais aparece no contexto de Marcos para poder mostrar essa dinâmica é imediatamente depois. É a palavra que mais vai aparecer aqui para poder demonstrar Jesus em ação. O tempo todo ele está fazendo alguma coisa. Mas essa ação de Jesus, ela não é de forma alguma estabelecida em cima daquilo que era a sua maneira de pensar e agir. Não. O que Marcos vai mostrar é Cristo Jesus agindo, tendo como base aquilo que era o propósito estabelecido pelo Pai. Por 75 vezes, o texto bíblico vai mostrar Jesus explicando alguma ação sua, tendo como base aquilo que era a vontade do Pai. Ele está fazendo a vontade do Pai. Ele está agindo porque foi isso que o Pai pediu para que ele fizesse. O que ele está mencionando, e já vimos isso na lição de semana passada, a Trindade Divina está agindo de forma muito intensa no Evangelho de Marcos. Pai, Filho e Espírito Santo estão lá o tempo todo. O que ele está mencionando aqui é que Deus, o Pai, está com a agenda do seu ministério nas mãos.
E como ele agora vem como segundo Adão, ele vem para se colocar como representante da humanidade, onde o primeiro Adão falhou, o que ele está dizendo é que cada ação que ele vai tomar faz parte de um plano maior que foi delineado em algum momento da eternidade. Isso realmente é interessante. Há uma agenda de Deus Pai que tem que ser cumprida. E ele está buscando o tempo todo cumprir essa agenda de Deus Pai. Existem ainda mais 35 versículos do Evangelho de Marcos, ou 35 referências diretas, aonde Cristo Jesus, ou o próprio Marcos vai dizer, foi Deus o Pai quem fez. Isso tem que chamar a nossa atenção. Porque agora, nesse primeiro episódio do Evangelho de Marcos, que vai narrar o começo do ministério público de Jesus, Jesus ele vai ser apresentado agindo em Cafarnaum. Ele vai chamar os seus primeiros discípulos, ele vai operar alguns milagres, ele vai depois vai expulsar demônios, ele está agindo, ele está em ação, ele está cumprindo uma agenda de Deus Pai. Isso é uma coisa realmente fantástica e deveria fazer com que a gente parasse para pensar um pouco na nossa própria história. A Bíblia vai mencionar de forma clara que Deus tem planos para a nossa vida. O meu texto predileto é, sem sombra de dúvida, o texto de Jeremias, capítulo 1, verso 5, onde no contexto chamado de Jeremias, Deus vai dizer, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísses da madre, eu te escolhi como profeta. Isso tem que fazer com que a gente pare para poder pensar na nossa própria história. Deus tem planos. Ele respeita nosso livre-arbítrio? Claro que sim. Nós podemos escolher viver os planos de Deus ou não. Por isso somos livres. Mas uma coisa é certa. Deus tem planos para cada um de nós. A grande pergunta que eu gostaria de responder junto com você nessa semana é: será que eu e você estamos cumprindo os planos de Deus? Será que eu e você estamos vivendo os planos de Deus na nossa história? Eu queria que você pensasse nisso, enquanto nós desdobramos os temas dessa semana. Aliás, amanhã a gente já vai começar vendo o chamado dos primeiros 4 discípulos de Jesus. E então a nossa temática será Siga-me. Mas antes de poder fazer isso, eu queria orar junto com você. Pai do céu, muito obrigado porque o Senhor tem planos para a nossa vida. Nos ajude a podermos entender teus planos e responder de acordo com a tua vontade. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?